A primeira vez que eu ouvi falar sobre isso, nossa, foi no início dos anos de 1990, num congresso, que o professor Walter Genovese, de São Paulo, apresentou o que ele estava fazendo com laser terapia. Eu era acadêmico ainda e estava naquela função de cuidar da sala, sabe? Ficava passando slide. E casualmente fui escalado, nem sabia bem o que eu ia ver nessa apresentação lá para ser um dos acadêmicos que trabalhava na sala, 1990, 91, por aí. Ele já estava fazendo muita coisa. Eu nunca tinha ouvido falar naquilo, na minha escola não se falava em laser terapia, onde eu estava fazendo a faculdade, nunca tinha visto um aparelho de laser terapia e continuei não vendo ao vivo, né, porque lá no curso ele só mostrou nos slides e mostrou os resultados que tinha, mas tudo bem. E ele tinha um livrinho muito bacana que ele tinha escrito, um livrinho fininho, assim, com os fundamentos da laser terapia, como aquilo funcionava, e a gente eu fui atrás do livrinho, comprei o livrinho. Não sei que fim eu dei, aquele livrinho tem um valor histórico muito importante, porque eu acredito que foi a primeira publicação nacional, não artigo, mas um livrinho mesmo, um livro técnico, de laser terapia para o consultório odontológico, inserido dentro, então, do contexto da odontologia. Aí, eu comecei a estudar essa parada, mas demorou um tempo para começar a utilizar mesmo. Até que um colega começou a utilizar a laser terapia de forma muito intensa, ele fazia muito implante, quando ele fazia lateralização do dentário inferior para colocar os implantes em mandíbula atrófica. E a gente começou a fazer aquelas aplicações já de laser no transoperatório. Ele tinha uma técnica bem legal, que ele dissecava aqui o mentoniano, e a partir do forame ele ia tirando toda a cortical vestibular da mandíbula e destacava o nervo de dentro do canal mandibular, trazia o dentário inferior, o alveolar inferior para fora. Aí ele instalava os implantes e devolvia aquele dentário inferior para cima dos implantes que ele tinha acabado de instalar. E a gente aí via os implantes, né, pela janela que ele fez para lateralizar o nervo. E é óbvio que se você olhar para o nervo, você tem parestesia. E ele começou então a fazer a aplicação transoperatória. No momento que devolvia o nervo para o leito ali, aplicava já a laser terapia direto em cima do dentário inferior para diminuir a parestesia. É óbvio que havia parestesia da mesma maneira, a parestesia acontecia, mas a gente fez dois grupos, um grupo onde se fez a aplicação do laser, outro que não. Isso resultou um trabalho que acabou sendo publicado na Itália, repercutiu legal e tal, mas ainda se trabalhava pouco, ainda a gente reconhecia muito menos do potencial e da aplicabilidade que isso pode ter no consultório e como isso e quanto isso pode repercutir nos seus atendimentos. O tempo passou, a gente teve acesso, porque, cara, assim, já era difícil ter acesso ao aparelho, sabe? O aparelho nunca foi algo assim tão caro que não pudesse ser adquirido, né? Um aparelho de laser, ele custa menos que um motor cirúrgico, ele custa menos que um motor de implantes, um motor de osteotomia para remoção de siso, para cirurgia, enfim, custa mais ou menos o preço de um eletrocautério pequeno para ter no consultório, mas mesmo assim a coisa não era tão aplicada assim. Aí depois a gente começou a trabalhar mais, e aí começou a trabalhar com laser na mucosite. E aí a questão é o seguinte, né? Os alunos, quando você tem alunos, os alunos eles te estimulam demais. Porque eles vêm para cima de ti com coisas que eles viram. Às vezes o aluno ele ouve o galo cantar, não sabe onde, mas vem com aquela notícia para ti. E você tem que ir atrás, né? Você tem que correr atrás. E a gente teve uma aluna no hospital que a gente trabalhava aí, muito motivada com essa história do laser, e ela queria fazer o trabalho de conclusão dela com laser terapia, e aí foi atrás de aparelhos, e aí no hospital tinha muito paciente oncológico, muito paciente com mucosite, e a gente começou então aí sim a trabalhar de forma mais intensa, de trabalhar de forma cotidiana a laser terapia nos pacientes de mucosite. E olha só, o trabalho dela rendeu aqui, esse eu tenho para mostrar uma relíquia aqui, né? Uma relíquia mesmo, porque Journal of Oral Laser Applications, tá, do inverno de 2005, e aí eu nem sei se esse periódico ainda existe, né? Mas foi a segunda então publicação. A primeira foi aquele trabalho das lateralizações do dentário inferior, né, que a gente fez e que saiu publicado em uma revista internacional com a laser terapia de baixa potência.